Se o Bolsonaro não quiser cair com este seu programa de obras econômicas e sociais, numa evidente intervenção do Estado na economia, ele vai ter de se aliar à Argentina. Estarei eu delirando? Não, muito pelo contrário, como a gente vai verificar ao longo desse vídeo. É que Bolsonaro está sob intenso bombardeio, não é? Da grande mídia, do grande mercado, e dificilmente se libertará e terá algum sucesso no seu governo se ficar sozinho, sim, sem aliados latino-americanos, porque daqui a pouco o Trump ou vai embora, ou passa o governo para o Biden. E mesmo que ficando Trump, não vai ter muito o que fazer em seu favor, porque entre o Bolsonaro e sua amizade pessoal com o presidente da República, o Trump vai ficar com os grandes negócios. Quem fecha o chamado mercado. Para entender melhor essa política geoestratégica que vai exigir muito do seu governo, eu digo do governo Bolsonaro, vamos ver este material aqui da Argentina, que é do próprio Globo, uma análise muito bem feita, por sinal, escrita pela Janaína Figueiredo, dizendo que a estratégia da Argentina para enfrentar crise econômica cria tensão com o Brasil. A tensão é porque a Argentina está exigindo contrapartida, não é? Naquela importação de automóveis que antes era automática, mas que agora o governo está exigindo uma contrapartida para continuar aquele fluxo de exportação do Brasil para a Argentina. Porque, do contrário, se não houver essa contrapartida, aí sim a Argentina vai procurar outros mercados. E aí está cheia, né, da China e daquelas alternativas. E, ao mesmo tempo, se libertar, né, das amarras do Mercosul, que agora, com esse acordo com a União Europeia, vai ficar mais dependente das grandes multinacionais, não só europeias, mas também americanas, dos veículos, inclusive. E por falar em argentino, a gente vê que o Bolsonaro já está tendo uma influência midiática, inclusive lá na Argentina, e uma influência midiática em termos de jornais conservadores, como é esse caso aqui, do jornal La Nación, cuja jornalista e analista política, a Inês Capdeville, analisa, não é, como são as pesquisas que favorecem o Bolsonaro. Mientras el presidente Fernández cae en su imagen positiva, el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, pese al número de contagios y de muertos, 3.600.000 contagios, 115.000 muertos, en las encuestas Jair Bolsonaro no para de subir. Ya había habido unos atisbos. Ele diz que o Bolsonaro não para de subir, ela diz, não é? Só que ela fala que o prestígio do Alberto Fernandes está caindo. Só que o prestígio do Alberto Fernandes é mais de 70%. E aqui o do Bolsonaro, ele sobe de 30% para 37%. Ora, isso implica no isolamento do Brasil, não é? E da nossa indústria automobilística, que vendia facilmente para a Argentina quase de forma automática. Agora não, mudaram, né? Mudou todo o esquema por esse governo que atende mais aos interesses populares.
Aqui nessa mesma matéria diz que seria algo como esporte pela Argentina sempre que existir como contrapartida um plano de investimento local satisfatório. A metodologia está prejudicando principalmente o setor automobilístico brasileiro. O plano do governo argentino é autorizar a entrada de produtos no país por um sistema que leve em consideração variáveis como níveis de investimento e de participação no mercado, ou seja, um sistema de cotas condicionadas à injeção de recursos no país. O Bolsonaro sabe muito bem que a ideologia dessa turma aí das redes sociais não leva a nada, não é? Leva só mesmo a retórica. E no plano dos negócios, se ele não fizer um acordo com a Argentina, principalmente para começar, inclusive, um nível mínimo de entendimento, primeiro entre os dois países e depois no plano hemisférico. E aí sim, facilitando os negócios entre os dois países, através do entendimento, claro, ele poderá se safar dessa pressão violenta que ele move à direitona econômica e que até em questão de dias, se ele não tiver cuidado, ele vai acabar rodando da presidência da República. Não é à toa que o seu vice Mourão, o general de exército Hamilton Mourão, está dizendo que começa a fazer água o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente sabe que o Mourão está ali, não é, para atender à mídia, ao mercado. É homem de direita, e da direita econômica e não só ideológica. Vice-presidente general Hamilton Mourão disse que o Mercosul passa por um momento particularmente complicado e que acordo do bloco comercial com a União Europeia parece que começa a fazer água. A gente já previa isso, que esse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia tinha como objetivo, era um objetivo eleitoral, era reeleger o Macri e não conseguiu. E não conseguindo, é claro que o Alberto Fernandes, juntamente com a Cristina Kirchner, jamais seguiriam aquele diapasão direitista, sobretudo, mas principalmente de invasão da Argentina pelas grandes empresas europeias e também americanas. E aí o vice-presidente, segundo aqui um material da Reuters, reproduzido pelo 247, argumentou que o Mercosul passa por um momento particularmente complicado e lembrou a crise vivida pela Argentina, seja em relação à sua dívida, seja por conta da crescente taxa de novas contaminações pelo coronavírus. A gente sabe que a Argentina está vivendo um momento aí muito difícil, com o crescimento, né, dos casos e também das mortes pelo coronavírus. Mas só que é uma situação muito menos dramática do que no Brasil, como a gente vê nos números. Na contramão do que prega o seu vice Mourão, o Bolsonaro, como diz esse material do Estadão de São Paulo, dá aval para aumentar a verba do programa de obras Pro-Brasil para 6,5 bilhões. O dinheiro será usado em obras públicas e 3,3 bilhões serão indicados diretamente por parlamentares, que já envolve, não é, aí o apoio do Congresso a esse programa de obras. O restante será dividido entre os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura. Após a pressão dos ministros e do Congresso Nacional por mais recursos para o Plano Pro-Brasil, esse Plano Pro-Brasil a gente sabe que pertence aos generais ali do Planalto, claro que inspirados pelo Bolsonaro, e que tinha feito água há algum tempo atrás justamente por causa dessas pressões midiáticas e mercadológicas. O valor negociado representa um revés para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que queria limitar a verba a 4 bilhões e priorizar a aprovação de novos marcos regulatórios para atrair o capital privado.
Por outro lado, o ministro conseguiu evitar uma manobra fura-teto. Daí, não é só o Paulo Guedes, é o Paulo Guedes com o Mourão e toda a mídia e o mercado por trás.